E vamos já para a segunda jornada da competição. Estamos a acompanhar a edição estreia do Cinesquete. Na segunda jornada vamos ter um raid. Sines São Torpes. É verdade. Este segundo dia começou como tinha começado o primeiro, com um sol de verão. O vento estava confuso, estavam-se a cruzar dois ventos e a lutarem pelo vento dominante. Estávamos aqui a discutir justamente a organização, Gustavo Quintela aqui a explicar a todos os tripulantes no Skippers Meeting como é que ia ser o percurso. Aqui temos imagens de uma largada alemã, em que a população costuma ficar bastante agradada com este tipo de largadas, os velejadores nem por isso, porque como podem ver muitas vezes os velejadores escorregam e caem e isso prejudica bastante o desempenho que eles poderão ter nesse dia de competição. Mas de facto tem que haver um mix entre o espetáculo e a competição, e eu acho que este formato da largada alemã é um formato que tem muito cabimento. A dupla vencedora? Exatamente, vemos aqui o Nuno Rocha e o Rui Sancho a bordo do seu Dart, aqui a frota toda em pelotão a sair da baía o mais depressa possível para começarem a apanhar o vento limpo. Aqui temos imagens, cá está o Stinka Team, o Duarte e o Federico Lima, muito bem posicionados, o Francisco Melo, os Darts também, o pelotão do meio, o Tiago, o primeiro jovem também, com um excelente desempenho, com a Isabel também. Temos famílias, temos equipas jovens de competição. Cá está o vencedor da Hobbycat do dia anterior, o Nuno Rebelo Santos e o Pedro Yeti Martins a bordo do time Svitzer Pneu Direto também, patrocinado já a um grande nível também. E cá está a luta pelos melhores posicionamentos. Cá está já ao largo o Stinka Team com o Duarte e com o Federico. Reparem que cada um vai do lado oposto do barco, sempre na tentativa de equilibrar o barco. Vejam a posição dos patilhões ao meio, levantados para que o atrito dentro da água seja minimizado. Eles sempre em equilíbrio, sempre a trabalharem o SPI, fundamental. O Duarte a controlar os barcos que estavam à sua ré, muito bom posicionamento, fruto daquilo que aprendeu com o Gustavo no último Mundial de Fórmula 18 que se foi disputado o ano passado em Vigo. Excelente o posicionamento, joelhos. Vejam o Pro Frederico a trabalhar permanentemente o SPI. Cá está agora numa bolina o FX1 do Stinka Team. Aqui o Hobbycat 16 do Luís Rebelo e da Teresa Rebelo, uma dupla master muito competitiva, excelente desempenho, sempre com ótimas classificações também, muito conhecedores. Cá estão os dois em trapézio, reparem, uma equipa master, casal, fantástico, fantásticas as imagens, fantásticas, muito bem. Agora o Tiger sem vento, reparem bem, o Fórmula 18 do Gustavo Quintela e do Ricardo Figueiredo, aqui já a apanhar mais vento ao largo com o seu SPI. Reparem, os patilhões, a posição dos patilhões para não criarem atrito dentro da água, sempre em permanente movimento para tentar equilibrar o barco, manter o barco equilibrado dentro da água é fundamental para conseguir uma boa velocidade. Vejam o Ricardo a trabalhar o SPI sempre bem cheio, aí está, sempre à procura do melhor vento, aqui com condições muito complicadas. O vento oscilava de intensidade muito bruscamente, estavam dois ventos a competir, como eu disse ao início, o vento de noroeste, que se fazia sentir à saída da Baía de Sines, e o vento de leste, que vinha do Algarve, do Levante. Portanto, aí está, uma cambadela, ou seja, uma viragem a favor do vento, no novo board. Aqui uma bolina, exatamente, do Fórmula 18, Gustavo Quintela novamente, com o Ricardo Figueiredo numa bolina. Vejam a velocidade, contra o vento, vejam bem esta velocidade, impressionante. Os dois membros em trapézio, o Ricardo ligeiramente encolhido porque havia pouco vento, sempre a tentar equilibrar o barco, a manter o flutuador a beijar a água. Mudança de board, vejam bem, mudança de board do Tiger atrás, o Dart a passar no primeiro plano, vai no seu board, aí está, o Tiger já mudou de board. Vejam a velocidade, numa bolina, contra o vento, impressionante de facto.
Os catamarãs proporcionam estes momentos bastante interessantes, muito pouco esforço físico para muita velocidade. Grandes problemas com o vento, aqui o Fórmula 18, o Tiger do time Svitzer Pneu Direto, o Nuno Rebelo Santos, a optarem por fecharem o SPI, colocarem o SPI dentro daquilo que se chama a chupona, que é o saco para onde o SPI vai. Vejam o Pedro a colocar o SPI lá dentro. Sempre esta manobra tem que ser muito rápida para não se perder tempo dentro da água. Qualquer vela sem vento que não esteja a ter a sua função é apenas para reduzir desempenho. Vejam esta bolina, a velocidade do mesmo barco que acabámos de ver ainda há pouco. Aí está, duplo trapézio. Nuno Rebelo Santos e Pedro Yeti Martins, time Svitzer Pneu Direto. Grande plano aqui, os dois em duplo trapézio, a chegarem à praia. Outro Dart, cá está, o Pro em trapézio. Fantástico, sempre na tentativa de equilibrar o barco bem equilibrado, para grandes velocidades, grandes desempenhos. Vejam onde vai o leme, a meio do barco, sempre para manter o barco equilibrado. É preciso manter um flutuador sempre a beijar a água, para reduzir o atrito. Vejam bem, interessante, muito interessante este plano. O João Rodrigues e o Pedro Martins também aqui a bordo. O João Rodrigues fez parte de uma equipa de preparação para os Jogos Olímpicos a bordo de um tornado, juntamente com o grande vencedor do Cinesquete, com o Nuno Rocha. Lá estava ele. Aqui está o Dart a passar à bolina o Hobbycat 16. Excelente desempenho daqui do presidente da classe Dart, Francisco Melo e António Jesuíno. Cá está um grande plano deste Hobbycat. Aí está a frota, 2, 3 Hobbycats com as velas coloridas, sempre é muito fácil identificá-los, sempre com o espírito, o Hobby Way of Life, como os hobbycatistas gostam de dizer, uma mistura entre competição e lazer, um espírito de convívio, uma classe muito interessante. Sempre com as velas muito coloridas, o Hobbycat que foi inventado por um antigo surfista, daí a espetacularidade e a irreverência desta classe que ainda resiste por todo o mundo. O barco mais vendido do mundo, basta dizer isto, está tudo dito. Aqui temos o grande plano da Isabel e do Tiago, sempre na tentativa de procurar equilibrar o barco. Vejam a posição em que a Isabel vai. Aqui temos o presidente da classe Hobbycat com o jovem Pedro, irmão da Isabel que vimos ainda há pouco. Uma grande promessa, e o Carlos, um verdadeiro master, um conhecedor do mar. Um hobbycatista por natureza, está no ADN do Carlos. Grandes velejadores. E assim vamos caminhando para o fecho da segunda jornada da competição. Vamos para a reportagem já a seguir para escutarmos os protagonistas desta segunda jornada. No âmbito da classe Dart 18 temos em destaque do grupo naval de Olhão Nuno Rocha e também Rui Sancho. Venceram nesta segunda jornada. Já na classe Hobbycat no FX1 venceram Duarte Ariosa e também Frederico Lima, em representação do Clube Desportivo de Paços de Arcos. E nos Masters, o Hobbycat 16, em destaque na primeira posição temos o Rodrigo Duarte e também a Joana Machado, do Clube Naval de Cascais. Vamos para a reportagem. O segundo dia de prova correu-nos bem. Fomos bastante regulares, mas ainda assim o vento esteve bastante instável e foi preciso ter um bocadinho de sorte para conseguir superar os adversários, porque o vento estava muito instável. Estivemos já à frente, depois passámos para trás e entretanto conseguimos dar a reviravolta e acabar bem, com um terceiro na primeira e um primeiro na segunda. O segundo dia correu bem a primeira regata. A segunda regata houve uma boia que foi alterada portanto, antes do percurso, sem que os velejadores fossem avisados, o que nos prejudicou bastante. Ficámos com o 19º lugar, o que faz com que hoje, terceiro dia, tenhamos que dar tudo por tudo e não podemos falhar se queremos chegar nos lugares da frente. Estamos em primeiro dos Hobbycats, mas tudo pode acontecer a partir de agora. Nós contamos fazer uma regata sem erros, sem arriscar muito, para tentar pelo menos chegar ao pódio. É isso. Correu muito bem, 2 vitórias. Na primeira, com ventos a rondar 180 graus, mas tivemos sorte também, um pouco também de arte, mas muita sorte também à mistura. Começámos bem, fomos ultrapassados e no final conseguimos voltar a ultrapassar o nosso adversário direto, que é o Tiago Clara, mas com muita dificuldade. Na segunda regata foi distinta, mais vento, sobretudo mais estável, também uma vez mais em despique direto com o Tiago Clara, sempre. E no final consegui ultrapassá-lo também. Um pouco de sorte também à mistura, que isto sem sorte não se vai a lado nenhum.